Você que trouxe sua Bíblia, abre aí no livro de Jonas, capítulo 2. Pode permanecer sentado mesmo, porque nós vamos fazer a leitura no decorrer da exposição. Amém? Jonas, capítulo 2. Nós começamos domingo passado a nossa exposição do livro de Jonas. E, irmãos, antes de nós entrar no capítulo 2, eu vou voltar aqui só para os irmãos entenderem. Jonas, ele foi um profeta chamado pelo Senhor para profetizar fora das suas terras. E ele recebeu uma missão. Deus falou: Jonas, dispõe e vá a Nínive e clama contra ela. E a palavra de Deus fala que Jonas se levantou, mas não para obedecer a Deus, mas para fugir da presença de Deus. Irmãos, e é interessante que nesse percurso que Jonas fugia de Deus, acontece algo na vida dele, que ele começa um processo de descida. Você vai ver que Jonas, ele desce para o porto, dali ele compra uma passagem na embarcação, então ele entra para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, do porão do navio ele é lançado ao mar, ele desce às profundezas do mar, e ali, irmãos, quando você pensa não tem mais onde descer, ele desce ao ventre do grande peixe. E nós vimos no domingo passado que a vida daquele que foge de Deus, daquele que não obedece a Deus, a vida daquele que não anda nos caminhos do Senhor, é uma vida de descida. E nós vimos também, irmãos, que Jonas, por mais que tudo estivesse acontecendo, o seu coração estava endurecido para Deus. Jonas, no capítulo 1, ele não tinha se arrependido. Você vai ver assim, irmãos, o auge do capítulo 1, quando os marinheiros falam: Jonas, nós vamos perecer, o que nós temos que fazer? E Jonas fala: olha, lança-me ao mar, e o mar vai se acalmar, e vocês vão ser salvos. Irmãos, o que era mais fácil? Por que Jonas não dobrou o joelho e falou: olha, nós estamos perecendo por causa da minha desobediência, eu vou orar, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender? Jonas preferiu morrer do que obedecer a Deus. Então para Jonas ele falou: olha, eu prefiro morrer do que ir a Nínive pregar. E nós vamos ver lá no final, irmãos, daqui a mais 2 domingos, que tudo isso porque Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus salvaria eles. E Jonas não queria, irmãos, que aquele povo fosse salvo. E aí, irmãos, nós vemos que Jonas é lançado ao mar. E encerra o capítulo 1 com Deus mandando um grande peixe para engolir Jonas. E muitas pessoas pensam, irmãos, que o grande peixe é o castigo de Deus para Jonas. Guarda isso no seu coração. Não é o castigo, é o livramento. É a salvação de Deus para Jonas. Porque Jonas ia morrer naquele mar, mas Deus não deixou. Ele mandou o grande peixe para salvá-lo, não para castigar. Tem momento na minha vida e na sua vida que nós enfrentamos situações que a gente pensa: meu Deus, será que isso é algum castigo do Senhor? Irmãos, não é. Muitas das vezes é livramento de Deus para nós, é salvação de Deus para nós. Você quer ver um exemplo? Tem momentos na nossa vida que às vezes a gente pensa se afastar de Deus, aí acontece alguma coisa ruim na nossa vida. E aí o que a gente faz? Nós corremos para os pés de Jesus. Ah, Senhor, mas aconteceu isso. E Deus fala: eu sei, fui eu que mandei, para você não se afastar, para você voltar, para você buscar. Então nem tudo, irmãos, é castigo de Deus. Muitas coisas é livramento do Senhor. E assim nós encerramos o capítulo 1 de Jonas, sem Jonas se arrepender. Jonas dentro do grande peixe. E aí nós vamos começar o capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura e a exposição. Amém? Irmãos, olha aí comigo o verso 1 e o verso 2. Capítulo 2 de Jonas, verso 1 e verso 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Irmão, você sabe o que eu acho interessante?
Nós temos três coisas aqui. Primeiro, quando que Jonas orou? Irmão, Jonas só orou quando ele viu que não tinha mais jeito, quando ele estava no ventre do grande peixe, quando ele estava numa situação onde nada mais podia ser feito. Aí fala, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E a pergunta que fica, irmãos, como eu falei aqui é: por que ele não orou antes? Por que ele não orou quando estava a tempestade? Por que ele não orou quando aquela tripulação daquele navio lutava ali para sobreviver e Jonas dormindo o sono da morte, né? Dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Por que ele não orou quando aqueles marinheiros falaram: Jonas, o que nós vamos fazer? Ao invés dele orar, ele pede: me lança no mar. Irmãos, você sabe o que eu acho interessante? Que muitas das vezes nós padecemos com Jonas. Nós muitas das vezes só vamos orar quando nós estamos no ventre do grande peixe, quando nós estamos numa situação que não tem mais jeito. Você já viu aquele ditado que a gente fala assim: agora só me resta? Irmãos, a oração não é o resto, a oração é o principal. E nós temos esse problema, nós temos esse defeito, essa mania. Nós tentamos resolver do nosso jeito, tentamos fazer tudo na nossa força. Quando não tem mais jeito, quando tudo parece estar perdido, aí nós vamos para os pés de Jesus e começamos a clamar e falar: Senhor, conserta toda a bagunça, Senhor. Irmãos, Jonas, ele orou, mas ele orou no último momento. Você sabe o que é interessante disso? É que nós nunca sabemos qual é o nosso último momento. Jonas, irmãos, pela misericórdia de Deus, ele teve essa oportunidade. Quantos não têm? Quantos no último momento? Eu já ouvi pessoas falar: eu vou curtir a minha vida, e lá na frente, no último momento, eu me arrependo. Irmãos, nós não sabemos qual é o nosso último momento. O arrependimento, ele não é algo programado, irmãos. Tem que ser algo do nosso coração, tem que ser algo para agora, tem que ser algo, irmãos, que expressa aquilo que nós estamos vivendo com Deus. Então veja bem: eu deixo no último momento, aí de repente Deus te leva, e aí? Então quando Jonas orou, ele orou quando não tinha mais jeito. Irmãos, onde ele orou? Dentro do ventre. Podia ter orado no barco, podia ter orado antes de entrar na embarcação. E aí nós vamos ver, irmãos, a quem Jonas orou. Isso aqui me chama a atenção. Você sabe por quê? Porque na hora do deserto, na hora do vale, nós vemos quem realmente pode nos socorrer. Você sabe aquela situação que você olha para um lado, para o outro, e fala assim: homem nenhum nessa terra pode me ajudar. E aí, quem que nos resta clamar? Ao Senhor. Você vai ver a palavra de Deus falar: então Jonas, do ventre do grande peixe, orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque Ele é o Deus que responde. Ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Irmãos, muitas das vezes nós temos a tendência de deixar Deus de lado. Mas quando nós passamos uma determinada situação, irmãos, que homem não pode fazer nada, aí nós erguemos a nossa voz a Deus, nós erguemos o nosso clamor a Deus. Se você já passou por essa experiência, você sabe o que eu vou falar. Todo mundo que vê um parente, um ente querido, irmãos, passando mal na sua frente, tendo algum problema ali na sua frente, percebe. Nessas horas você percebe, quando você vê o seu filho passando mal, quando você vê algum parente, seu marido, seu esposo, seu pai, sua mãe, e você olha tudo em volta. Nessa hora você percebe que você não é nada, que nós não podemos fazer nada, e às vezes nós vemos a pessoa morrer na nossa frente, e o que nos resta é clamar a Deus, porque só Deus pode fazer, irmãos. Só Deus pode responder. A gente pensa que nós somos muitas coisas, até chegar nesse momento onde você olha e fala: Deus, se eu pudesse eu trocava de lugar, mas não tem nada que pode fazer. Não tem nada que pode fazer, irmão. Nesse momento Jonas soube a quem clamar, Jonas soube a quem buscar. Nesse momento, irmão, não é momento de nós perdermos tempo.
não é momento de tentar achar um jeitinho, é momento de erguer a nossa voz, é momento de clamar ao Senhor, crendo que Ele é Deus que nos ouve, crendo que Ele é Deus que nos responde. E aí, irmãos, nós vamos ver aí no verso 3, o clamor de Jonas, ele vai reconhecer a disciplina de Deus. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas, irmãos, ele reconhece que aquilo era uma disciplina de Deus. Pastor, mas disciplina é coisa ruim? Não, porque o pai que ama corrige. Irmãos, quem é o pai ou a mãe que vê o filho caindo no abismo? Não vai corrigir ele, não vai disciplinar ele. Se você vê o seu filho sair correndo, irmãos, e está passando um carro na rua, você vai gritar com ele, você vai ficar bravo com ele, não porque você quer o mal, mas porque você ama. Então Jonas, ele percebeu que foi Deus que colocou ele naquela situação. Ele fala: pois tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele reconhece: Deus, o Senhor me corrigiu. Foi o Senhor quem fez isso comigo, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer. E aí, irmãos, nessa correção, Jonas, ele se arrepende. Olha comigo o verso 4. Então disse eu: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo. Irmãos, Jonas, ele pensa no templo, ele pensa na casa de Deus. Ele sabe que existe uma promessa lá em Israel, naquela época, quando o templo foi construído. Deus falou: olha, toda oração que for feita neste lugar eu ouvirei. Irmãos, dos olhos do Senhor estava voltado para aquele lugar. Então, no ventre do grande peixe, Jonas ergue o seu clamor e fala: Senhor, porventura, será que eu voltarei a ver o seu santo templo? O que Jonas estava querendo dizer? Senhor, será que eu terei a oportunidade de voltar para a tua casa? Será que eu terei a oportunidade de te servir novamente? Será que eu terei a oportunidade, Senhor, de corrigir o que foi feito e começar uma nova história? Irmãos, Jonas, ele reconhece o agir de Deus e ele se arrepende naquela situação. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos chegar nessa situação. Irmãos, todo momento nós podemos reconhecer o agir de Deus, todo momento nós podemos obedecer. E eu digo mais, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, Deus requer de nós mais obediência do que sacrifício. Você sabe qual é o nosso problema? Até como cristão, a gente gosta muito de sacrificar e gosta pouco de obedecer. E Deus fala: eu não me agrado de tantos sacrifícios, eu me agrado mais de um coração obediente. Eu me agrado mais de um filho que honra o Pai, que honra a Deus, que anda nos caminhos de Deus. O que adianta nós desobedecermos a Deus e depois pagar preço e jejuar e fazer tudo? Mas quando é hora, irmãos, de andar, quando é hora de cumprir o propósito de Deus, quando é hora de obedecer a voz de Deus, nós deixamos de lado. Tudo isso vira apenas rituais. Irmãos, então Jonas, ele tem esse momento de arrependimento. E por causa disso, irmãos, ele consegue alcançar lá na frente a sua salvação, a salvação daquela situação. E ele vai experimentar, irmãos, o poder de um Deus que salva. Vocês lembram que eu falei no domingo passado que o tema do livro de Jonas é: a salvação pertence ao Senhor? Nós vamos ver aqui, porque esse, irmãos, é justamente o finalzinho do versículo 9 desse capítulo. Esse versículo 9 resume todo o livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Irmãos, olha aí comigo agora o caminho daqueles que abandonam a Deus, versos 5 e 6. Glória a Deus. Pastor, mas que situação difícil de Jonas. Sim, irmão, uma situação pesada, mas que muitas das vezes nós passamos por isso. Muitas das vezes nós fazemos como Jonas. Verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra,
cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste-me subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Irmãos, olha o que Jonas está falando. Ele está detalhando a sua situação. Quando ele é lançado no mar, ele vai dizer: olha, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Imagina Jonas afundando naquela tempestade. E aí Jonas ele vai falar: as algas se enrolaram sobre a minha cabeça e eu desci até os fundamentos do monte. Irmãos, quando Jonas estava prestes a morrer, Deus vai lá e salva ele. Deus envia o grande peixe. Ele fala: eu desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando Jonas pensou: agora eu vou morrer, Deus ele mandou o escape. Irmãos, e quantas vezes a nossa vida não é assim? Quantos momentos nós pensamos: Senhor, agora nós chegamos ao fim, e aí Deus vai e manda o escape. E aí Deus vai, irmãos, e manda o socorro. E aí nós podemos falar como Jonas: Deus fez subir novamente a minha vida na sepultura. Deus me deu uma nova chance. Deus me deu uma nova oportunidade. Pastor, mas que oportunidade é essa? Que Jonas está dentro do grande peixe. Irmãos, a maior oportunidade de todas, a oportunidade de olhar para dentro de nós, irmãos, e ver quem nós somos, e olhar para Deus e ver quem Deus é. Amém. Pastor, explica melhor. Irmãos, essa oportunidade, Deus podia simplesmente ter pegado Jonas e levado para a terra, não ia mudar nada. Mas aqui, irmão, Jonas teve uma experiência com Deus que ele não teve quando estava tudo bem na vida dele. E aí nós vamos ver o seguinte: quantas vezes na nossa vida, eu posso perguntar aqui, eu tenho certeza que vocês vão responder a mesma coisa. Aonde foi as maiores experiências que você teve com Deus? Quando tudo estava bem ou quando você estava enfrentando as maiores lutas? Irmãos, os maiores milagres nascem das maiores lutas, das maiores dificuldades. Não que Deus não age quando tudo está bem, porque se tudo está bem, glória a Deus, é graças a Ele, isso já é o agir dele. Mas nós vemos, irmãos, a manifestação do poder de Deus no deserto. É no deserto que nós temos as maiores experiências com Deus, os maiores milagres que nós experimentamos. É quando nós pensamos que não vai ter jeito, e aí, irmãos, de repente acende aquela luz e você fala como Jonas: Deus fez subir a minha vida da sepultura. Não tinha como dar certo, mas Deus fez dar certo. Eu lembro da história de Jacó. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas Jacó, irmãos, é uma história que tinha tudo para dar errado, e Deus fez dar certo no final. Um dia eu vou falar sobre isso aqui. Um homem, irmãos, completamente errado, e Deus no final fez dar certo. Por quê? Porque, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Amém, Jesus. Então o caminho daquele que abandona o Senhor é o caminho de morte, e Jonas experimentou isso. O caminho daquele que abandona o Senhor é o caminho, irmão, de sepultura. E Jonas experimentou isso, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu propósito, que Deus, irmãos, é aquele que manda o escape. E eu te digo mais, irmãos, muitos de nós que aqui estamos, se não fosse pela misericórdia de Deus, nem era para estar vivo hoje. Já era para nós termos ido embora, mas Deus mandou o escape, Deus nos deu outra chance, Deus nos chamou. Deus, irmão, é aquele que está olhando para nós. Pastor, eu não quero, eu vou fugir de Deus. E aí, irmãos, nós temos o salmista dizendo: para onde eu fugirei do Senhor? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu vou para os confins dos mares, lá está. Se eu cavo, se eu coloco a minha cama no profundo do abismo, até ali a tua mão me encontra, me alcança. Irmãos, não tem como fugir de Deus. E aí, irmãos, nós temos aquela alegria de saber que a graça de Deus nos alcança onde nós estivermos. Irmãos, continua olhando aí comigo. Deus ouve a oração de Jonas, verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Você lembra que nós falamos do templo?
os ouvidos de Deus estariam atentos às orações que fossem feitas naquele lugar. Jonas não estava no templo, mas irmãos, o Deus que nós servimos, Ele não está preso num local, Ele nos ouve aonde nós estivermos. E aí Jonas ele vai falar: olha, subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Deus ouviu a oração de Jonas, Deus ouviu o clamor de Jonas. E aí, irmão, Jonas ele vai falar sobre a idolatria no verso 8. Ele fala: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Por quê? Porque o povo de Nínive, o povo que estava em volta, era um povo que adorava muitos deuses. E aí Jonas vai falar: aqueles que se entregam a essas coisas abandonam o Deus da misericórdia. E na hora, irmãos, da angústia, a quem nós vamos clamar? Se nós viramos as costas para Deus, como que nós vamos receber a misericórdia de Deus? Quando nós estivermos no fundo do mar, quando nós estivermos no ventre do grande peixe. Irmãos, Jonas ele vai falar, quando nós vimos no capítulo 1, no domingo passado, nós vimos que ali no navio cada um começou a clamar ao seu Deus. Irmãos, e não resolveu, até que o capitão chegou e falou: Jonas, de onde você é? Que povo és tu? Qual é o teu Deus? E ele fala: olha, eu sou hebreu, e o Deus que eu sirvo é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. E aí o marinheiro assustado fala: Jonas, então clame esse Deus, porque é por tua causa que isso está acontecendo. Porque o mesmo Deus que fez o mar, agora está querendo te buscar no mar, e nós vamos naufragar por sua causa. Naquele momento eles reconheceram, irmãos, que só o Deus de Jonas poderia resolver aquele problema. E quando tudo passou, aqueles homens adoraram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor. Então quem rejeita ao Senhor, as idolatrias vãs, irmãos, rejeita a misericórdia de Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver no verso 9: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aqui, irmão Jonas, ele se volta para Deus. Aqui nós temos o quebrantamento de Jonas se completando. Ele fala: olha, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ou seja, eu te servirei. O que votei eu pagarei. Ou seja, Jonas está falando: Senhor, eu vou te servir. Senhor, com agradecimento, porque o Senhor poupou a minha vida, porque o Senhor me amou, porque o Senhor cuidou de mim, eu vou te servir. E aí Jonas, no final do verso 9, diz: ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, essa é a maior verdade das Escrituras. A salvação não pertence a nós, a salvação pertence a Deus. Ela começa com Ele e termina com Ele. Começa com seu Filho na cruz e termina, irmãos, com Ele nos buscando. Irmãos, a salvação pertence ao Senhor. Jonas reconheceu. Pode louvar o Senhor. Jonas, ele reconheceu. Ele falou: Deus, eu não queria que ninguém fosse salvo. Deus foi lá e salvou os marinheiros. E agora Jonas falou: prefiro morrer. Deus foi lá e salvou Jonas. E aí nós vamos ver Deus salvar todo o povo de Nínive. Irmãos, a salvação pertence ao Senhor. Pastor, por que isso é importante? Por que eu estou expondo esse livro de Jonas? Porque isso, irmãos, é a base da nossa esperança. Porque se a salvação pertencesse a nós, irmãos, nós estaremos perdidos. Se a salvação pertencesse ao homem, não haveria esperança para nós. Mas como a salvação pertence a Deus, está na mão de Deus, você pode continuar orando, você pode continuar clamando pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família, pelo seu pai, pela sua vida. Eu ouvi uma vez um pastor puritano, uma história de um pastor puritano, e ele contou, irmãos, é como se fosse uma visão. Eu achei interessante que tinha um barco, e aí veio um homem, irmãos, e chegou com um determinado homem no barco e deu ele uma aliança e falou: olha, não tire essa aliança, não perca essa aliança. Se você perder essa aliança, tudo estará perdido.
E aí, irmãos, esse homem foi embora. E o homem está ali no barco, de repente aparece um outro homem para ele, né, que é o inimigo, que é o diabo, e começa a convencer aquele homem a tirar a sua aliança, a jogar a sua aliança no mar. Ele fala: olha, não, eu recebi ordens para não tirar. Ele fala: não, é tudo mentira, não tem nada a ver. Se você jogar essa aliança, você vai poder desfrutar de coisas boas, você não vai ter problema nenhum. Irmãos, é aquela paz. Aí o homem foi lutando com aquele homem do barco, até que ele tira a aliança e joga no mar. Quando ele joga a aliança no mar, o tempo fecha de uma vez. E aí as águas começam, irmãos, a ficarem violentas, o navio começa a querer afundar. Aquele homem, irmãos, ele fica apavorado, está prestes a morrer. Ele vê o céu, irmãos, e parece fogo no céu, e as águas agitadas. E ele pensa: meu Deus, e agora? Aí de repente o mesmo homem que trouxe a aliança, ele desce. E ele vai lá no mar e busca a aliança de novo. E ele pega a aliança e chega até ele. Quando ele chega até o homem do barco, tudo volta ao normal. E aí ele fala: olha, essa aliança eu fiz contigo. Só que agora eu não vou deixar ela com você, eu vou guardar ela, para que você não perca mais. Agora ela vai estar nas minhas mãos. E aí, irmãos, eu te digo uma coisa: se tem alguém que pode te tirar das mãos de Jesus, irmãos, não existe ninguém que pode te tirar das mãos de Jesus. Se alguém puder te tirar das mãos de Jesus, essa pessoa pode tirar a sua salvação. Mas isso não existe, você sabe por quê? Porque a aliança que nós temos com Deus está guardada nele, não em nós. Ele guardou para garantir que nós venhamos chegar até o final. Ele fez isso. Porque se ele deixasse com nós, irmãos, nós íamos cair no meio do caminho. Eu digo mais, nós íamos cair no início do caminho, nós não chegávamos nem no meio. Mas ele falou: eu tenho uma aliança, mas eu vou guardar comigo, e eu vou te sustentar até o final. Uma aliança que não é feita de ouro, nem de prata, nem de nada desse mundo. Ela é feita de sangue. Uma aliança que não pode ser quebrada, que não pode ser comprada, irmãos, que não é merecida, mas é nos dada pela graça de Deus. A salvação pertence ao Senhor. E sem merecer eu receber essa graça, eu te pergunto, irmãos, por que se nós recebemos, por que aqueles que estão à nossa volta não podem receber também? Por que nós não podemos orar e clamar e falar: Deus, a mesma graça que me alcançou, alcance minha casa, alcance minha família, alcance meus vizinhos, alcance meus filhos? Irmão, nós somos como Jonas. Se nós olharmos o nosso coração, irmãos, quantas vezes nós já pensamos: se eu fosse Deus, ia ter uma turma que eu não deixava subir de jeito nenhum. A gente pensa isso, irmão. Ia mandar todo mundo. Graças a Deus que nós não somos Deus. Ele é Deus. Porque se dependesse de nós, estaria tudo perdido. Mas como depende dele, tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para a sua casa. Pastor, mas a situação lá é de morte. Mas Deus é aquele que faz subir da sepultura a nossa vida. Deus é aquele que traz esperança para o coração. Irmão, a salvação pertence ao Senhor. O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que vai salvar a nossa casa, que vai salvar, irmão, a nossa família. Nós podemos orar, nós podemos crer, nós podemos confiar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Essa, irmãos, é a maior promessa, sabe? A palavra de esperança que nós temos. A salvação pertence ao Senhor. E aí nós vamos encerrar, irmãos, vendo a soberania de Deus na salvação de Jonas, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este publicou Jonas na terra. Amém. Quando Jonas reconheceu que a salvação pertencia a Deus, Deus salvou Jonas.
Quando Jonas reconheceu que só Deus podia agir na vida dele, podia salvar ele daquela situação, Deus ordenou ao peixe. Você sabe o que eu aprendo aqui? Nós vimos no domingo passado o livro de Jonas, ele é cheio de milagres, mas ele mostra, primeiro, que a salvação pertence ao Senhor, segundo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus é aquele que ordena, irmãos, Deus é aquele que dá a sua palavra e tudo tem que obedecer. Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome e elas têm que vir. Irmão, Deus é aquele que ordena o mar, que ordena a tempestade e tem que obedecer. E agora Deus ordena ao grande peixe e fala: traga Jonas de volta. E o peixe, irmãos, ele tem que obedecer, ele tem que trazer, porque, irmãos, se o diabo tem algum poder, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Irmãos, todo o poder pertence ao Senhor. Todo o poder pertence ao Senhor. A soberania de Deus na salvação de Jonas, assim como na minha vida, como na sua vida. Porque antes de nós, irmãos, sermos salvos, nós estávamos como Jonas, mortos, destruídos, afundados. Irmãos, até que Deus bradou a sua voz e nós podemos clamar ao Senhor, e Ele, irmãos, nos trouxe vida novamente. Agora entenda bem, irmãos, eu quero trazer algumas considerações aqui para nós orar. Primeira coisa, não espere chegar no fundo do poço para orar, irmãos. Não espere: pastor, minha vida está tudo bem, glória a Deus. Então começa a orar mais. Começa a buscar a Deus mais. Aproveita que está tudo bem, que está tudo dando certo. Isso é um motivo para você buscar a Deus. Você tem tempo, está tudo indo bem. Então fala: Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer. Não espere chegar ao fundo do poço para começar a buscar o Senhor. Segunda coisa, irmão, nós podemos confiar que mesmo no abismo Deus nos ouve. Pastor, eu esperei, eu já estou no fundo do poço. Então nós podemos confiar que o mesmo Deus que ouviu o clamor de Jonas, Ele ouve o nosso clamor. Amém, Jesus. O mesmo Deus que ouviu a oração de Jonas, Ele ouve a nossa oração. Você lembra quando Pedro caminha até Jesus, andando pelo mar? A palavra de Deus fala que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava. Mas de repente ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, e ele começou a afundar. É assim na nossa vida. Quando você tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, você afunda. Você olha para o seu problema, acha que o seu problema é maior do que tudo que existe. Aí você começa a tomar decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus. E um abismo puxa outro abismo, uma miséria puxa outra miséria. Daí a pouco você começa a afundar. Mas mesmo quando Pedro estava afundando, irmãos, ele ergueu a voz e falou: Senhor, salva-me. E a palavra de Deus fala que imediatamente Jesus estende a mão e coloca Pedro a salvo no barco. Então, irmãos, mesmo no mais profundo abismo, você pode clamar que Deus, Ele te ouve. Terceiro ponto, irmão, nós devemos nos arrepender e voltarmos para o Senhor. Ah, pastor, mas eu já estou no caminho do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos o Deus que nós servimos, nós percebemos que todos os dias nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Irmãos, nós não temos noção do que Deus fez para cuidar de nós hoje. Nós não temos noção de quantas coisas aconteceram, irmãos, ao nosso redor, nesse mundo, para que Deus cuidasse de nós hoje. Cada dia é um milagre de Deus, é uma dádiva de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam, irmãos, e todo dia nós temos que ir até Ele e falar: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Isso não é uma coisa de uma vez só. Pastor, mas ontem eu andei na presença de Deus. Então hoje, pela manhã, você fala: Senhor, assim como eu andei ontem, eu quero andar hoje. Aí amanhã, quando você levantar, você fala: Deus, hoje mais um dia que o Senhor me deu. Eu quero usar esse dia para te servir, para andar na tua presença, para obedecer ao Senhor. Amém. Irmãos, é assim que tem que ser a nossa vida. E por último, irmão, nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Glória a Deus. Quantos já
perderam a esperança, irmãos. Às vezes a gente perde a esperança até que as pessoas estão em volta. Eu vi uma vez uma mulher que orava pelos seus filhos e ela falava: eu já entreguei tudo para Deus. Como se Deus nem ora mais. Deus cuida. Eu lembro que nós falamos: não. Deus, eu sei que Deus cuida. Mas Deus deu o filho para você. Os filhos são herança do Senhor para os pais. Você sabe por que o filho é herança do Senhor? Porque é o bem mais precioso que nós temos aqui na terra. Não é o carro, não é o dinheiro, não é o ouro, não é nada desse mundo. Os filhos é a herança. É nossa responsabilidade orar por eles, clamar por eles. Ah, mas eu entreguei para o Senhor. Mas não. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar buscando. Você tem que continuar corrigindo. Continuar lutando. Irmãos, então essa é a nossa esperança de saber que a salvação pertence ao Senhor. E nós podemos continuar clamando a Deus. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos orar. Irmãos, a história de Jonas é muito interessante, porque a nossa vida, ela passa assim, como a vida de Jonas. E nós vamos ver que ela tem uma peculiaridade. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Nos 2 primeiros capítulos de Jonas, ele se comporta como aquele filho mais novo que foge da presença do pai, mas depois ele volta. Nos 2 capítulos finais de Jonas ele vai se comportar como o irmão mais velho. E tudo isso, irmãos, é o que nós passamos na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui fugindo de Deus. Talvez você chegou aqui dando desculpas para Deus. Falando: ah, Deus, eu até queria, mas não posso por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Volta hoje para o presente de Deus. Volta hoje para os caminhos do Senhor. Volta hoje a ouvir a voz de Deus e a obedecer ao Senhor. Talvez você chegou aqui enfrentando uma tempestade e está prestes a afundar. Irmãos, não deixa para clamar no último momento. Clama agora. Você já está vendo que o negócio está piorando, a situação está ficando estranha. Ah, eu vou esperar para ver. Não espera não, irmãos. Começa a clamar. Começa a falar: Deus, olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para essa situação. Eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. E eu vou clamar, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Pastor, eu já passei dessa situação. Eu estou no fundo do abismo, no fundo do poço. Eu perdi tudo. Irmão, você pode ter perdido tudo, mas você não pode perder a sua fé. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo o teu clamor. Os seus ouvidos estão atentos naquele lugar. E o mesmo Deus, irmãos, que mudou a vida de Jonas, é o Deus que pode mudar a nossa vida. Se Deus restituiu a vida de Jó, Ele pode restituir a nossa vida. Não para de clamar, irmãos. Não para de clamar. Feche os seus olhos nessa noite. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, Pai, nós Fala com o colocamos Senhor, irmãos. a nossa vida nas mãos do Senhor. Talvez você chegou aqui, pastor, eu tenho orado tanto por alguém, A vida, Deus, a nossa mas parece que não tem jeito, irmãos. Continua orando, que a salvação pertence ao Senhor. Deus de maravilha. Fala com o Aleluia, Senhor nessa noite, Tu és irmãos. fiel, meu Deus. Fala com o Oh, Senhor Deus, nessa aviva noite. nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você está aqui hoje porque Deus teve misericórdia de você. Eu estou aqui hoje porque Deus teve misericórdia de mim. A misericórdia e o amor de Deus andam juntos, irmãos. E nós não merecemos isso, mas Ele nos dá pela sua graça. Irmãos, desfrute das promessas de Deus. Desfrute da misericórdia do Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Fala: Deus, eu preciso de ti, Senhor. Irmãos, arrependa-se nessa noite. Creia no
pés, nós já estamos chegando ao final. Eu gostaria só de dar alguns avisos. Irmãos, guarda essa palavra no coração, essa é a esperança que nós temos. Ao Senhor pertence a salvação. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E basta uma palavra do Senhor, irmãos, e tudo vai mudar. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos visita pela primeira vez. Irmãos, na terça-feira nós temos a nossa escola de liderança, escola de líderes, onde nós estudamos a palavra de Deus, mas não é só para líder, não, é para todo aquele que quer ser um obreiro aprovado diante de Deus, ser alguém que conhece a palavra de Deus. Na quinta-feira nós temos o nosso culto da família, onde nós estamos orando pela nossa casa, pela nossa família. Irmãos, no sábado agora, próximo sábado agora, nós vamos, dia 3, nós vamos ter o nosso culto na praça. Amém? E nós vamos profetizando vida. Por quê? Porque nós vamos profetizar vida sobre esse bairro do Pau Caminho. Irmãos, e nós estamos certos, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Amém? Então, sábado agora às 18 horas, eu convido toda a igreja a estar ali conosco, louvando ao Senhor. Nós vamos também estar ministrando uma palavra ali. Vai ser um momento muito proveitoso. Amém? Irmãos, vamos orar, vamos agradecer. No final do culto, a pastora Cida vai estar com as mulheres aqui, juntamente com a nossa diaconisa, a Abadia, ensaiando para o coral das mulheres. Amém? Então você que tem o desejo de cantar, de louvar o Senhor, não vai embora, espera no final do culto para vocês ensaiarem. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Deus, porque tu és o Deus que nos ouve, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, é aquele que cuida de nós. Senhor, hoje é domingo, Deus, o primeiro dia da semana. E nós começamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, a minha oração é essa, Pai. Que o Senhor leva o teu povo em segurança para os seus lares. Que o Senhor livra eles de todo mal. Que o Senhor dê uma semana abençoada para o teu povo. Meu Deus, que tudo aquilo que eles fizerem venha prosperar. A glória do teu nome. Aonde eles colocarem as mãos, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. E assim nós cremos. E que a graça de Jesus e o amor do Pai e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, vamos em paz, que Deus abençoe. Antes de sair, pega na mão seu irmão para ter uma semana